Então, pessoal, boa noite, viu? Quer dizer, boa tarde ainda, né? É porque o outono está chegando, aí a claridade também vai diminuindo, até chegar o inverno e escurecer um pouco mais cedo. Aí depois repete tudo de novo. Parece que é igual a vida da gente, né? As coisas tudo se repetindo, assim. Um dia depois do outro, como se não bastasse. Um ano depois do outro também. Às vezes a gente querendo se livrar das mesmas coisas, querendo conquistar determinadas coisas. E o danado é quando a pessoa conquista e depois quer se livrar. Aí é que fica estranho, né? A gente luta tanto, batalha tanto para conquistar uma coisa, aí a vida muda, aí a gente diz, já deu. A nossa vida tem sido assim muitas vezes, né? A gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito. E o zazen é essa tática, essa técnica que a gente fez de se acolher. Acolher tudo. Até o cara que passa com uma moto aí bem alta, o povo gritando aí, ó, se comunicando. Não sei se foi acho que foi a cigarra, né, que já despertou. Faz tempo que eu tenho ouvido a cigarra aqui. Vocês conhecem cigarra, né? Faz aquele barulhinho bem bonitinho. Uma melodia. Aqui tem muitas, nessa árvore aí. Então, o zazen é essa coisa da gente se acolher, né? Eu achei, a gente teve uma experiência aqui muito significativa no retiro de carnaval. A gente passou 5 dias, né, praticando zazen, recitações, comendo em grupo. A gente teve uma aula de yoga com o professor Raules aqui. Ele ensinou a gente a acolher o corpo, fazendo posturas de yoga. Foi tão interessante a delicadeza do girar, do movimento, sabe? Eu me lembro que eu alonguei a batata da minha perna como nunca alonguei. E não ficou doendo, tá entendendo? Não ficou doendo, assim. Esse acolhimento do corpo que é preciso a gente fazer, que às vezes a gente não faz, né? Às vezes a gente fica só muito no mental, etérico. E a gente tem um corpo, a gente precisa cuidar do corpo também, né? E quando a gente se senta, tá sem imagem, Rita San. E quando a gente aprende a acolher o corpo, a gente também aprende a acolher as emoções, né? E vice-versa, né? Esse é o objetivo do Zazen. Fazer com que a gente consiga acolher o nosso corpo como ele está aqui e agora. As nossas emoções como elas estão aqui e agora. Né? E viver aquilo que está acontecendo aqui e agora, sabe? Não tem nada de metafísico nesse processo. Nada. O objetivo do Zazen é fazer com que você volte o tempo inteiro para onde as coisas estão acontecendo. Isso não nos impede de refletir sobre o passado, não nos impede de refletir sobre o futuro. Agora, o mais importante é que a gente consiga viver aqui e agora as coisas. Né? Acolher. Né? E a gente nota, né? Eu acho que algumas pessoas tiveram dificuldade em andar durante o Kirin. Às vezes a gente anda direto, mas a gente não anda com atenção plena, né? Aí a gente tá andando no Kirin e vem. A gente não tem a noção muito de distância assim do outro. Aí às vezes tá quase batendo o outro, aí o outro também não anda, aí a gente fica, eu ficava, né? Vontade de empurrar o outro que estava na frente. Hoje não tem mais vontade não, certo, de empurrar. Já tenho paciência assim de assim, como o corpo vai estranhando. É a primeira lição que a gente tem no Zazen é essa, nós temos um corpo. Aí quando a gente começa a pacificar o corpo, a gente também começa a perceber que a gente tem muitos pensamentos. Isso também pode acontecer tudo junto, né? É porque tem gente que sente muita dor no corpo. Aí fica só o corpo. Aí tem uns que fica muito mental. A gente aprende a se acolher, né? Esse é o objetivo da prática, entendeu? Que você consiga se acolher. Porque se a gente se acolher, a gente vai conseguir fazer as transformações que a gente quer na gente. Estava conversando com uma pessoa
Um dia desse aí a pessoa falou assim, mas monge, eu tenho tanta coisa para alterar na minha vida. Eu disse, tanta coisa para mudar. Escutei, aí a pessoa disse, o que é que eu faço? Aí eu disse, olha, aprenda a acolher o que você pensa e o que você sente. Ao invés de sair agindo feito um louco, louca, por aí, tomando todo tipo de atitude, não aprenda a acolher as coisas que você pensa, as coisas que você sente, né, para você poder direcionar a sua vida, né? Uma coisa que a gente estudou muito aqui no Retiro foi assim, é importante que a gente tenha coerência. Se eu quero ir para lá, então eu tenho que pegar esse caminho, nessa direção aqui, não o outro, né? Às vezes a gente não é coerente. A gente precisa ser coerente com a mudança que a gente quer ver, entendeu? Senão, a gente vai ser sempre vítima do que pensa, do que sente e das relações que a gente está envolvido. Precisa ter essa autonomia, né? Só que para ter autonomia, tem que ter esse acolhimento, nesse autoconhecimento. Alguém pode pensar assim, eu duvido muito que seja possível um autoconhecimento ficando parado, em silêncio. Faça o teste. Se dê a oportunidade de ficar em silêncio, entendeu? A oportunidade de acolher seus pensamentos, suas emoções, entendeu? Como isso é transformador. E você não precisa de uma experiência magnífica. Experiências magníficas acontecem, mas não são necessariamente essas experiências magníficas que transformam a vida da gente. O que transforma a vida da gente é o dia a dia. E esse exercício que a gente fez aqui agora é para ver se a gente consegue voltar para o dia a dia, que é onde tudo acontece. E tá ótimo. A gente precisa ver e saborear o dia a dia. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu vou explicar porque tem algumas pessoas novatas aqui, muitas, né? No início, Mateus tocou um sino de madeira chamado rã. Ele foi lá, filho. Até me assustei na hora ali. Que é para avisar que o zazen vai começar. Aí, quando esse sino de madeira toca, quando o rã toca, a gente já começa a ficar em silêncio. Aí a gente já começa a entrar no Zendô, né, o local onde faz o zazen. Aí toca de novo, faltando 5 minutos. O ideal é que quando o rã toca pela segunda vez, o ideal é que já esteja todo mundo em zazen. Só como aqui é zazen de iniciante, aí a gente entra tudo junto. Aí quando é no terceiro toque do rã, aí entra o monge, a monja e um pugista, que a gente chama, né? Que é alguém que acompanha o monge, né? Que leva o incenso. Né? Aí todo mundo em zazen, na postura que a gente ensinou aqui. E essa faixa branca que tem no Zafu, essa faixa branca fica o nome escrito da pessoa. Fulaninho, fulaninho. Só que como existe uma grande rotatividade, a gente não coloca o nome nas almofadas, né? E a gente até brinca, quando a gente coloca o nome da almofada, a pessoa vai embora. De verdade mesmo. A pessoa já iria, mesmo se não colocasse o nome, entendeu? É porque é difícil realmente de praticar, né? Então, foi um pouquinho que a gente fez antes. O sino e o zazen. E depois a gente se levantou e foi andar meditando, né? Fazer o Kirin, que chama. Mão esquerda, polegar, 4 dedos envolve o polegar, mão direita assim, e vai andando vagarosamente. Um passo depois do outro. De preferência, se equilibrando, para não escorregar, para não cair, entendeu? Quem achou estranho andar assim, vagarosamente? Ninguém achou estranho? Foi estranho? Devagar é estranho, né? Porque às vezes
É. Traz o microfone, Matheus, para a gente ouvir aqui as... Mas é estranho, né? Porque a gente anda no dia a dia assim tão... Eu juro a tu, eu tinha vontade, eu cheio de coisa para fazer, aí uns lá diziam, vão devagar. Aí eu ficava pensando, não tenho tempo para ir devagar. Então, quem é que tem uma pergunta para fazer? Alguma questão sobre a prática ou filosófica? Vou pedir só para tu usar o microfone para poder, quem está em casa ouvir, já basta eles não terem visto. Perdoe, pessoal de casa. Por que vira a almofada, né? Que é direcionando essa faixinha branca? Pergunta aqui da colega sobre por que gira o Zafu, né? Porque seu nome estaria no Zafu, nessa faixinha branca. Sim. Então, como tem muitas pessoas, para a gente não se confundir, aí coloca o nome nessa faixinha. Então a gente vai andando, aí identifica o nome. Monte José, pronto, eu sei que meu lugar é aquele, entendeu? Só com esse objetivo, né? De facilitar. E quando a gente gira, a gente se convencionou de girar o ombro direito. Porque se um girar o ombro direito, o outro o ombro esquerdo, aí vão bater, né? Então a gente gira no sentido horário. Nada demais. A gente gira o ombro direito para poder a gente não se encostar, não se chocar com o outro. Beleza? Só por isso. Mais alguém? Sim, olha. Tu passa para cá? Quando a gente termina, a gente e volta aqui pro vira, né, de volta, aí une as mãos e o senhor recita, eu não sei se é mantra que chama, mas é um textozinho, né? Eu queria saber qual é o significado desse texto. É quando a gente termina o zazen, a gente junta as mãos assim. Essa reverência assim, agachou, quer dizer que a gente está inteira, né? Completo. A gente não está dividido assim. A gente está inteiro naquilo que está acontecendo, né? E esses versos que eu recitei são os versos de abertura, que a gente chama assim. Tipo uma oração, né? Os versos de abertura. Ele é bem, bem bonito, né? O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Esse é o verso que a gente recita no início. Incomparavelmente profundo. O que é o Dharma? O Dharma são os ensinamentos, né? E os ensinamentos dos Budas é tudo que existe. Tudo que existe é o caminho, tá entendendo? A situação boa que a gente passa na vida, as dificuldades que a gente passa na vida, tudo isso faz parte do nosso caminho, da nossa prática, né? Infinitamente sutil. A gente precisa ter uma fineza, uma lucidez para perceber como é que o Dharma está manifestado no nosso dia a dia. Ver isso com nitidez, né? O que é que essa situação aqui está desenvolvendo dentro de mim? Isso é muito importante que a gente sempre pudesse pensar. Porque, veja, eu sempre digo uma coisa aqui que é assim, não é só o que a gente faz, mas o que é que a gente faz está marcando e desenvolvendo dentro da gente. Entendeu? O que é que eu faço está construindo dentro de mim. Quais são as marcas que aquilo está deixando na minha mente? Porque nós temos muitas marcas na nossa mente que nos faz fazer as coisas que a gente faz. Só que na maioria das vezes nem percebe. A gente tem hábitos muito profundos. E se alguém te identifica um hábito e tu tentar transformar aquele hábito, aí tu vai ver o quanto aquele é incrustado. Entendeu? Então a gente tem que ter essa leveza de perceber. Entendeu? A leveza de perceber que cada situação que a gente vive está acionando um jardim interno que a gente tem. E aí as flores boas ou não tão boas, elas podem
florescer, né? Então, mãos juntas e recitar esses versos para que a gente consiga lembrar da preciosidade da vida, né? Da preciosidade que são os ensinamentos do Buda. É só isso. Mais alguém? Sim. Quando a gente faz gachô, significa que a gente está inteiro. E o que é que significa isso? Tá inteiro? Não, mas o microfone que eu estou desligando. Tá inteiro significa dizer que você está com o corpo e a mente tá ali. Vocês perceberam o tanto de vezes que vocês saíram daqui enquanto estavam no zazen? O corpinho sofrendo, mas a mente, ó, aquela pizza de mais tarde. Minha vitamina de banana que eu vou tomar. Tô doido que isso acabe logo. Então, as duas mãos juntas é essa simbologia, né? De estar inteiro. Corpo e mente junto. Tudo ali. Entendeu? Só isso. Mas do quanto você é profundo, né? Aí, dependendo da qual seja a tradição, aí a mão esquerda é uma coisa, a mão direita é outra. Tudo. No Zen é só isso. Estamos inteiros aqui para vivenciar essa experiência. Mais alguém? Sim. Por que é recomendado que a gente fique com o olho entreaberto e não completamente fechado? Adoro essa pergunta. Porque é recomendado que a gente fique com o olho entreaberto. Se a gente fechar, a gente pode dormir. Se a gente deixar o olho arregalado, além de ficar muito ressecado, fica parecendo ter uma formiga no olho da gente, né? Alguém já viu essas coisas assim? O camarada olha assim, parece que tem uns bichinhos no olho da gente assim. Então a gente deixa o olho entreaberto, que é para poder ficar mais atento. É os olhos semicerrados que a gente chama, né? Semifechados. Se a gente deixar aberto, aí tá parecendo uma formiga ali, ó. Uma vez uma menina fez zazen em outro lugar que eu frequentava, uma menina fez zazen. A gente era um pouquinho de zazen que ele fazia, e todo mundo ficou assim, como a gente tá agora, voltado para frente, né, pro centro da sala. Aí a menina, quando acabou o zazen, disse: monge, com meu professor, eu vi uma coisa. Aí meu professor ficou sensei e disse: me conta sua experiência. Ele disse: olha, monge, eu vi que ali tinha tal reflexo, tal coisa. Aí meu professor foi lá e... Era isso aqui que você estava vendo? Era o reflexo da vela. Mas a mente da gente cria todo um enredo, né? Às vezes é coisa tão simples, a mente da gente cria um enredo tão... Então o objetivo é que a gente não durma e nem que a gente fique muito distraído, né? Então dá essa sensação do olhar entreaberto. E sempre procurando ouvir, sabe, os sons externos. Nunca, nossa, essa moto ridícula passando aqui. Como eu fazia no começo, aqui, abençoado essa moto aí. Não, eles só estão passando. Por mais que ele passasse o dia todinho aí, chegava uma hora que acabava o som. É igual aquele som alto do seu vizinho. Ou o seu. Tem hora que o seu vizinho ou você não escuta o som, por mais alto que ele esteja. Parece que a mente, ela dá um jeitinho ali de se organizar. Mais alguém? Os meninos ali, os... Por que da posição dos polegares? Pode passar o microfone para ele, por favor? O porquê da posição dos polegares juntos? Esse mudra é o mudra cosmo, né? A gente está com o universo em nossas mãos. Entendeu? E forma uma elipse. O mundo, o cosmo está sob a nossa mão, né? Nós somos ele.
E traz um senso de responsabilidade, né? Também não precisa estar quebrando o dedo assim. Tem gente que faz com a força, não. A gente diz que tem que ser suave, como se fosse passar uma seda nele. Entendeu? Delicadamente. Isso aqui ajuda na nossa postura. Só essa simbologia. Mudra cosmo, né? O corpo aqui, ó, fechadinho, nessa elipse aqui, né? E também uma coisa que às vezes a gente não fala é a língua no céu da boca, no palato, né? E de preferência, ó, testa, ponta do nariz, queixo e os polegarezinhos, tudo alinhado. Tudo alinhado aqui. Aí a postura fica bonita, tá entendendo? Aí é agradável fazer os asinhos assim, com a postura alinhada. Queixo, ponta do nariz, testa e os polegares se tocando, tudo alinhado um com o outro, né? Então isso é o Mudra Cosmo que chama. A responsabilidade nossa com tudo que existe. Mais alguma pessoa? Podemos encerrar? Alguém com alguma questão filosófica profunda aí, né? Tudo bem então, né? Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço e até logo. Tchau, tchau, pessoal.